Seja bem-vindo ao canal Klaus Roper. Queremos agradecer a você, nosso inscrito, por tudo o que tem feito por nós com sua presença, seus comentários e likes. Este vídeo apresenta mais um capítulo do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder. Hoje, falando sobre a lei da imaginação, como ela funciona e como podemos nos utilizar dela. O capítulo é dividido em duas partes. Não deixe de conferir a segunda. Deixe seu comentário e like para que possamos crescer e alcançar quem precisa de nós. Vamos para o vídeo. Capítulo 5 – A Lei da Imaginação. Uma vez que você tenha feito as listas e trabalhado nelas todos os dias, alterando seus desejos e objetivos, expandindo-os e fazendo revisões, há outro passo que agora você está pronto para dar. Nesta altura, o poder imaginativo da mente, quase mágico, deve ser invocado para trabalhar por você. Em nossa época, os estudiosos da mente dizem que o homem pode criar qualquer coisa que possa imaginar. Dizem que a imagem mental realmente cria as condições e experiências da vida e dos assuntos humanos, e que a única limitação da mente humana está no uso negativo da imaginação. Em outras palavras, se há alguma necessidade ou limitação em sua vida, isso é porque você a imaginou inicialmente. Você cria as suas limitações em sua mente e é na sua mente que deve começar a dissolvê-las, reorganizando sua vida na direção de algo que deseja ter. O médico francês Émile Coué foi o primeiro a declarar que a imaginação é muito mais poderosa que a força de vontade e que quando a imaginação e a vontade estão em conflito, a imaginação sempre vence. Temos visto isso ser provado na hipnose. Geralmente, quando uma imagem é sugerida, a vontade não quer aceitá-la. Mas quando a imagem mental é suficientemente repetida, a imaginação não tem outra escolha senão aceitá-la e fazê-la acontecer, sem importar quão improvável essa imagem pareça à racionalidade da força de vontade. Quando estudamos as várias leis do pensamento próspero, não estamos sendo hipnotizados, no entanto. Em vez disso, estamos sendo deshipnotizados das crenças ignorantes, supersticiosas e limitadas de séculos de pensamento pobre. Se você está esperando o bem maior em sua vida, deve começar já a formar a imagem mental dele. O seu raciocínio pode lhe dizer que isso nunca acontecerá, mas isso pouco importa. Sua vontade pode lhe dizer que seu sonho é grande demais para ser verdade, que é impossível de acontecer. Porém, se de qualquer maneira você ousar continuar imaginando o seu sonho, sua imaginação trabalhará por você, produzindo então o resultado visível e material daquilo que você imaginou. No devido tempo, sua vontade também trabalhará para você. Qualquer coisa será construída, produzida e trazida para você, desde que sua mente seja ensinada a desejar da maneira certa. A história comprova o poder da imaginação. A história já comprovou isso muitas vezes. Talvez você se lembre dos fatos relacionados à Guerra do Peloponeso na Grécia Antiga. Tal guerra foi bastante importante, durando 27 anos. Você provavelmente se recordará de por que, segundo dizem, ela durou tanto. Os historiadores indicam que os dois lados não tinham nem propósito nem estratégia. Eles não tinham um plano particular para a vitória, então apenas foram sendo levados pelas circunstâncias, nem perdendo nem ganhando a guerra, apenas lutando. Eis que finalmente entrou em cena um espartano hábil e de visão. Era um homem que sabia como imaginar a vitória e o sucesso, agindo e liderando seus companheiros rumo à vitória. Segundo historiadores, em apenas 1 hora ele levou a guerra ao fim. E como ele fez isso? Foi por meio de batalhas e do derramamento de sangue? Certamente que não. Ele levou o inimigo a acreditar que eles tinham navios e homens emboscados no estreito de Dardanelos. Lá esperou por 4 dias até que seu inimigo achasse e tivesse certeza de que seu silêncio significava fraqueza e incapacidade para lutar. No 5º dia, quando os inimigos mandaram a maioria da tripulação à costa para pegar comida,
O almirante Lisandro apareceu subitamente, lançou os barcos ao mar e capturou quase toda a frota de 180 navios sem disparar um único tiro. Nós somos como os antigos gregos, não temos um plano para a vitória, apenas tocando a vida para frente, sem perder, mas também sem ganhar. Simplesmente lutamos. Em 500 anos antes de Cristo, o grande estrategista Sun Tzu escreveu: em toda batalha, o método direto pode ser usado para iniciar a luta, mas os métodos indiretos serão sempre necessários para garantir a vitória. Quando usa o enorme poder mental da imaginação para idealizar o seu bem, você está usando o método indireto, assegurando sua vitória sobre os problemas da vida. Em lugar de lutar contra a pobreza, o fracasso e a limitação financeira, o que apenas multiplica os problemas, comece a usar o método indireto. Imagine silenciosa, deliberada e persistentemente o seu bem. O sucesso é criado primeiro na mente. No Gênesis, temos com José uma boa prova de poder da imaginação para o sucesso e a prosperidade. Aprendemos com ele o que devemos e o que não devemos fazer com a nossa imaginação. Aos 17 anos, José acreditou ter poder sobre as situações com as quais sonhava. Em um de seus sonhos, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam sob o feixe de José. Em outro sonho, o sol, a lua e as estrelas honravam José. Esses sonhos eram símbolos do domínio que José teria mais tarde, quando seria o primeiro-ministro do Egito. José sonhou com o poder, e você também deve fazer isso. Ele sonhou com o poder absoluto quando parecia não ter poder algum, e você também deve fazer isso. O sucesso é criado primeiro na mente. Porém, José cometeu o erro de contar seus sonhos aos seus ciumentos irmãos, que se ressentiram de suas pretensões e o venderam a alguns mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito, por meras 20 peças de prata. Você não deve contar a ninguém os seus sonhos e as imagens mentais que faz de um bem maior. As outras pessoas só tentarão derrubá-los com as suas dúvidas e descrenças. Depois que José foi vendido como escravo no Egito, ele aparentemente continuou a imaginar coisas melhores do que as que ele estava vivendo. Ele provou que conceber uma imagem de sucesso é sinal de vitória. Provou também que a vítima pode se tornar um vencedor. Quando chegou ao Egito, José teve de lidar com muitas experiências injustas, até que a maré virasse a seu favor. Só depois de anos na prisão e de muitas adversidades, José se tornou o primeiro-ministro do Egito, o segundo em comando do mais poderoso império daquela era. Por vezes, o poder mental da imaginação pode produzir resultados imediatos em sua vida. Contudo, mesmo se demorar mais tempo, assim como aconteceu com José, pode acreditar que os resultados serão ainda maiores quando chegarem, desde que você não desanime nem desista. Quanto mais tempo levar para que os resultados de suas imagens mentais apareçam, maiores eles serão se você se mantiver firme. A verdade sobre isso foi trazida à minha atenção por um executivo. Certa vez, esse homem me revelou como a lei da imaginação foi capaz de levá-lo de um trabalho de motorista de caminhão a uma rica aposentadoria em 10 anos. Em 1940, esse homem era motorista de caminhão. Ele vivia em uma casa alugada com sua esposa e filhos. Eles não tinham nem mesmo um carro. Ganhava $25 por semana e, com isso, a família mal conseguia pagar as suas contas. Então, ele tomou conhecimento do poder mental da imaginação e resolveu descobrir se este era tão forte como diziam. Ele começou a conceber mentalmente o padrão de vida que desejava para si mesmo e para sua família. Decidiu que queria ter seu próprio negócio, uma casa confortável e espaçosa e pelo menos 2 carros. Decidiu desejar que sua esposa se sentisse livre para comprar qualquer coisa que quisesse, sem ter de catar moedinhas do dinheiro do mercado ou de fazer dívidas nos bancos da cidade inteira. Ele imaginou de todos os modos possíveis um alto padrão de vida e um alto rendimento para si mesmo e para sua família. Em um ano, ele já era gerente de vendas da empresa e não mais motorista. Porém, ele ainda não possuía a casa, o carro, o negócio próprio nem independência financeira. Quando chegou o Natal daquele ano, ele disse à família:
Acho que no ano que vem, nessa mesma época, nós teremos nossa casa e nosso carro na garagem. Contudo, no Natal do ano seguinte, eles ainda viviam em uma casa alugada e não tinham um carro. Os filhos o lembraram da previsão do ano anterior e ele respondeu: Não percam a esperança. Talvez eu tenha feito a previsão cedo demais, mas nós teremos essas bênçãos e logo. No Natal seguinte, a família já tinha se mudado para uma casa nova e não havia apenas um, mas dois carros na garagem. Esse homem declarou que depois que passou a imaginar o padrão próspero que desejava, enquanto ainda era um motorista de caminhão e ganhava US$ 25 por semana, foram necessários 2 anos para convencer sua própria mente de que aquilo era possível, aceitando essas ricas imagens mentais. Disse também que depois que sua mente ficou completamente convencida de que ele podia ser próspero, foi como quebrar uma casca. O sucesso começou a chegar tão rápido que ele mal conseguia acompanhar. Foi então que a casa e os dois carros apareceram. O homem também disse que ele levou 6 anos para atingir o seu objetivo. Porém, 6 anos depois de começar a imaginar a prosperidade em grande escala, ele o tinha conseguido no ramo de seguros. Em 10 anos, ele já havia ganhado tanto dinheiro que se aposentou. Concluiu assim a sua história sobre o poder mental da imaginação, dizendo: Em 10 anos, passei de motorista sem um tostão furado a uma fortuna feita com seguros. Mas essa foi só a minha primeira fortuna. Agora eu me cansei da aposentadoria e tenho planos de fazer minha segunda fortuna no próximo período de 10 anos, usando o mesmo método, imaginando. O poder do plano mestre. Charles Fillmore, certa vez, descreveu o fantástico poder da imaginação quando escreveu: A imaginação dá ao homem a capacidade de se projetar no tempo e no espaço, elevando-se sobre todas as limitações. Um dos filhos do Sr. Fillmore, que era arquiteto e dirigente da Escola Unida da Cristandade, promoveu que isso podia ser feito. Em 1926, Richard Fillmore fez um plano mestre para o crescimento da Unity Village. Nesse plano, projetou todos os prédios, ruas, fontes e até os arbustos que iriam embelezar a Unity School. Em 1929, 2 dos edifícios, o Unity Tower e o Silent Unity, ficaram prontos. Por causa das condições econômicas no período de depressão americano, nenhum outro edifício foi terminado, pelo menos não pelos 11 anos seguintes. Ainda assim, Richard Fillmore persistiu em sua visão, prosseguindo e trabalhando com o paisagismo, até mesmo cobrindo com arbustos o local dos futuros prédios. Lembro-me de ouvi-lo contar na conferência de ministros como ele se sentava em seu escritório, localizado na Unity Tower, durante todos esses anos em que nada foi construído e como olhava os terrenos vazios da Unity. Ele os imaginava como se todos os prédios já estivessem lá, visualizando cada um deles em detalhes. Depois de anos de sua imaginação fiel, a partir de 1940, vários outros belos edifícios foram construídos. A beleza da Unity Village é hoje apreciada por visitantes do mundo inteiro, que podem ver ali o que o poder mental da imaginação é capaz de realizar. Os resultados de uma roda da fortuna. Na verdade, não há nada que a imaginação não possa conseguir. Mas talvez você esteja se questionando: eu não sou um perito no poder mental da imaginação para conseguir os resultados que você descreveu. Não há um método simples com o qual eu possa começar a treinar a minha imaginação para produzir resultados assim? Sim, há. Um engenheiro da minha primeira turma de prosperidade inventou um método prático para treinar a imaginação a fim de gerar ricos resultados. Ele criou uma roda da fortuna, ajudando a projetar sua mente pelo tempo e pelo espaço, para usá-la como uma plataforma de onde é possível se elevar acima das limitações e alcançar grandes resultados. Depois que esse engenheiro começou a usar o poder mental da imaginação com a sua roda da fortuna, ele conseguiu um contrato multimilionário de construção. Essa roda da fortuna que ele criou tem fascinado muitas pessoas. Por exemplo, alguns dos meus amigos ministros me disseram que usaram a roda e, o mesmo tendo-a usado por um curto período, conseguiram realizar um sonho, viajando para a Europa.
Outra amiga, ministra, me disse que depois de fazer uma roda da fortuna para suas férias, ela conseguiu levar sua mãe doente para a Flórida em pleno inverno, para que ela pudesse receber os quentes raios solares que os médicos lhe haviam recomendado. Vários acontecimentos conspiraram para isso. Um amigo ofereceu sua casa na praia da Flórida durante o inverno. Elas, mãe e filha, ficaram amigas dos vizinhos que as convidaram para alegres eventos sociais durante a sua estadia. Outro rico resultado foi que mais tarde elas receberam um lindo casaco de pele de um desses novos amigos pouco antes de voltarem para casa, onde fazia muito frio. Como fazer uma roda da fortuna? Na verdade, a ideia da roda da fortuna é um método muito simples de colocar a imaginação para trabalhar a seu favor. O engenheiro explicou sua roda da fortuna desta maneira. Em uma grande folha de papel, ele desenhou um círculo que englobava a maior parte do espaço da folha. No centro desse círculo, colocou alguma imagem religiosa ou cena que denotasse o poder maior, uma imagem da Bíblia, de Cristo, do Pai Nosso ou qualquer outro símbolo religioso que tenha grande significado para você. Embaixo do círculo central, ele escreveu em letra de forma as seguintes palavras: A divina inteligência está no comando da minha vida. Agora eu estou aberto, receptivo e obediente à sua rica instrução e orientação. Isso era a parte mais importante da sua roda da fortuna. Essa ideia era sua plataforma de lançamento. A partir do centro do círculo, ele desenhou 4 linhas, indo até a borda da circunferência, dividindo assim em quadrantes. Então, ele deu um título a cada uma das 4 partes. A. Negócios. B. Família. C. Social e diversão. E D. Espiritual. Em cada uma dessas áreas, colocou imagens dos resultados que desejava conseguir em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, na parte dos negócios, colocou imagens relativas ao cargo perfeito no ramo da engenharia que ele queria conseguir como resultado de uma transferência de emprego que estava pendente. Abaixo dessa imagem, colocou estas palavras: Agora eu sou ativado e guiado pelo poder divino ao meu emprego perfeito, que eu realizo com perfeição e pelo qual recebo o pagamento perfeito. Agora o plano divino da minha vida toma forma em experiências concretas, definitivas, conduzindo a perfeita saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Na área da família da sua roda de fortuna, colocou uma imagem de sua casa atual e embaixo dela escreveu estas palavras: A divina inteligência direciona o comprador certo para esta propriedade. Todos os envolvidos são abençoados por uma troca justa e tranquila de valores, pois seria necessário vender a casa por causa da transferência do emprego. Ele também colocou a imagem de uma nova casa, acrescentando as seguintes palavras: A divina inteligência conhece a nossa necessidade, sabe onde está a casa certa e como manifestá-la para nós no tempo certo. Para ajudar sua esposa durante o período de transição e adaptação que resultaria da sua transferência de emprego, o engenheiro também colocou em sua roda da fortuna uma imagem dela com as palavras: Agora minha esposa está motivada pela inteligência e pelo amor divinos. Ela também é guiada pelo poder divino que agora se manifesta em cada experiência sua como perfeita saúde, felicidade, abundância e sucesso. Para sua própria habilidade de seguir adiante com fé nas suas novas experiências, ele colocou em sua roda da fortuna a imagem de uma porta e embaixo dela escreveu: Quando uma porta se fecha, outra maior e melhor se abre. Na parte intitulada Social e Diversão da sua roda de fortuna, colocou a imagem de uma praia com um oceano ao fundo, sobre a qual pôs as seguintes palavras: Nós damos graças pelas férias divinamente planejadas, em condições divinamente planejadas, com provisão divinamente planejada e manifestada. Para sua prosperidade em geral, acrescentou: Agora eu sou guiado pela inteligência divina. Assim, a ordem divina é estabelecida e mantida em todos os meus assuntos financeiros. Na última parte de sua roda da fortuna, a espiritual, ele colocou a imagem de uma igreja escrevendo: Sou grato porque a fé habita em meu coração e porque sou divinamente guiado para a igreja certa na minha vizinhança. Então ele colocou sua roda da fortuna com todas as imagens e palavras em um lugar onde podia olhar para ela todos os dias com privacidade.
Essas palavras e imagens simples ajudaram o poder mental da sua imaginação a trabalhar por ele. Em poucas semanas, foi informado de que sua transferência seria a maior promoção que já recebera. Pela primeira vez em sua carreira de engenheiro, ele gozaria de total liberdade de ação, respondendo somente ao vice-presidente da empresa. Ele continuou a olhar para sua roda da fortuna, tão confiante que sua casa atual seria vendida a tempo que ele e a esposa seguiriam rumo a um novo emprego em um estado distante. Lá encontraram um novo lugar para viver. Marcaram então uma data para voltar e ajeitar a mudança de sua mobília. Uma data em que eles esperavam com confiança que sua antiga casa já tivesse sido vendida. Eles tinham tanta certeza de que isso aconteceria que até fizeram reservas do voo de volta para poderem estar presentes na venda de sua casa. Depois de marcar as datas e fazerem seus planos, tudo o que eles esperavam começou a funcionar e dentro do prazo. A casa foi vendida a tempo, os móveis foram levados para o novo lar na data planejada. Depois de estarem estabelecidos, tiraram férias em uma linda região tropical, onde havia praias arenosas ao longo do oceano, assim como foi indicado na Roda da Fortuna. Em seguida, foram guiados à igreja perfeita para eles em seu novo bairro, como imaginado na sua Roda da Fortuna. Esse engenheiro provou, ao trabalhar com o poder da imaginação, o que ele já sabia ser verdade em sua profissão. Os resultados têm de ser planejados e depois visualizados, antes que possam se tornar realidade. Napoleão usava a lei da imaginação. Antes que você possa menosprezar esse exemplo, o de um homem fazendo sua imaginação trabalhar por ele, deixe-me garantir que uma das figuras mais poderosas da história usou a ideia da roda da fortuna para ganhar muitas batalhas e conquistar fama mundial. Napoleão mantinha um mapa enorme à sua frente com bandeiras coloridas, indicando os vários movimentos que seus exércitos iriam fazer meses antes que eles ocorressem. Ele chegou também a usar a técnica de tomar notas sobre seus planos, colocando suas ideias e desejos no papel, a fim de deixá-los mais claros e de permitir que já começassem a agir no plano mental. Certa vez, segundo historiadores, Napoleão ditou detalhadamente a ordem e o tamanho das marchas, os locais onde os exércitos iam se encontrar, o ataque, o movimento do inimigo e até os erros que ele esperava que os adversários cometessem. 2 meses antes de tudo isso acontecer, e a uma distância de 1000 quilômetros. Mas Napoleão encontrou seu Waterloo porque usou de modo destrutivo essas técnicas, tão poderosas para o bem, quando usadas de maneira positiva. Esta foi a primeira parte deste capítulo. Esperamos você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!